Olá, boa noite, meus irmãos. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte do capítulo 19. Iniciamos o item 223, onde fala do papel do médium nas comunicações espíritas. E estamos naquelas questões do item 223. Hoje, nós falaremos sobre a questão número 7, em que Kardec pergunta: o espírito encarnado no médium exerce uma influência sobre as comunicações que deve transmitir e que provém de espíritos estranhos? A resposta: sim, porque se não lhe é simpático, pode alterar suas respostas e as assimilar às suas próprias ideias e às suas tendências, mas não influencia os espíritos, eles mesmos. Não é senão um mau intérprete. Então, como sabemos, logicamente, existe uma influência do médium na interpretação da mensagem recebida, desde que essa mensagem não seja através de uma mediunidade mecânica, que, como sabemos, a mediunidade mecânica ela apresenta uma característica em que o médium ele se torna apenas um instrumento. Então, o espírito transmite exatamente aquela ideia que ele quer transmitir, porque o médium ele não interfere, a mensagem não passa pela mente do médium, a mensagem é transmitida diretamente através do médium mecanicamente. O espírito utiliza o médium como se estivesse utilizando uma caneta. Ele apenas transcreve completamente aquilo que ele pretende transmitir. Mas, se é um médium intuitivo ou um médium inspirado e recebe essa mensagem de um espírito que não tem muita sintonia, certamente o médium vai colocar alguma ideia dele próprio na mensagem, porque ele estará recebendo a mensagem estará passando pela sua mente, ele estará analisando a mensagem e poderá aceitar ou não aquela mensagem, se ele tiver alguma diferença, se ele não tiver muita sintonia com aquele espírito. A gente vê os exemplos de Divaldo, né, com Joana de Ângeles e o exemplo anterior de Chico Xavier com Emmanuel, que são e que eram médios sintonizados plenamente com os seus mentores, com os seus espíritos que estavam transmitindo a mensagem. Logicamente, quando Chico Xavier recebia as mensagens de Emmanuel, ele transcrevia 100% aquilo que ele estava recebendo de mensagem, assim como o Divaldo, quando recebe as mensagens de Joana de Ângeles, também pela sua confiança, pela sua sintonia 100%, ele vai transmitir exatamente o que a Joana estará transmitindo para ele. Então, na questão 8, pergunta-se o seguinte: é esta a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? Então, primeiro, os espíritos têm preferência por certos médiuns? Nós vamos ver que talvez a gente não pudesse falar como preferência, mas sim como uma sintonia. Então o espírito tem uma sintonia maior com algum médium. Então por isso ele torna preferencialmente utilizado aquele médium como o seu intérprete. Então a resposta: não há outra a causa da preferência. Procuram o intérprete que melhor simpatize com eles,
e que exprime o mais exatamente o seu pensamento, aquilo que eu acabei de falar. Então, tanto a Joana quanto o Emmanuel, eles procuravam Chico e Divaldo por causa exatamente dessa simpatia e dessa confiança deles. Então, por isso, toda a mensagem passada, tanto para Divaldo quanto para o Chico, era transmitida exatamente, como diz aqui, era transferida exatamente o pensamento do espírito. Se não há simpatia entre eles, o espírito do médium é um antagonista que faz uma certa resistência e se torna um intérprete de má vontade e, frequentemente, infiel. Você imagina um médium que não tem sintonia com o espírito. Ele torna-se um antagonista, ele vai fazer de tudo para recusar a transmissão daquela mensagem daquele espírito, que ele não se simpatiza. Então, vai ser uma comunicação difícil. O médium, ele, dentro da sua responsabilidade, ele deve saber que a mensagem ela tem uma utilidade. E se a mensagem é útil, independente do espírito que está transmitindo a mensagem, mesmo que ele não tenha sintonia com aquele espírito, ele tem por obrigação transmitir a mensagem da maneira que está sendo recebida. Então é uma grande responsabilidade do espírito. Que vocês imaginam nós encarnados termos que estar num grupo de trabalhadores, de pessoas, e dentro desse grupo você encontra algum elemento, alguma pessoa que você não se simpatiza e que você tem que trabalhar com ele exatamente. O seu grupo de trabalho tem uma pessoa que você não se sintoniza, não se afiniza. Mas, dependendo do trabalho, da objetividade, da necessidade do trabalho, você tem que colocar o objetivo acima daquela relação de simpatia ou de antipatia, para que o trabalho flua de maneira correta. Assim deve ser o tratamento do médium com o espírito. Então ele analisa a mensagem. A mensagem é importante, é útil, ele tem que transmitir, independente de ter ou não sintonia com aquele espírito. Ocorre o mesmo entre vós quando o conselho de um sábio é transmitido pela voz de um estouvado ou de um homem de má fé. Então, se você pode agir de má vontade se você recebe alguma informação de alguém que você não gosta. Ah, o fulano passou uma mensagem através do ciclano para você. Você confia no fulano, mas o ciclano você não confia. Então você fica com o pé atrás, porque aquela pessoa que você não tem sintonia trouxe uma mensagem dizendo que é de alguém, que você já fica desconfiado ao receber a mensagem, porque a mensagem foi transmitida para alguém que você não confia. Então, o médium tem que confiar no espírito, ele tem que ter uma sintonia com o espírito para que o trabalho flua de maneira normal, de maneira útil. Então, no item 9, é perguntado o seguinte: concebe-se que isso possa ser assim com os médiuns intuitivos, mas não com os médiuns mecânicos, como eu disse anteriormente. Então, quando o médium é mecânico, ele simplesmente vai transmitir a mensagem do jeito que recebeu, porque ele é apenas uma ferramenta. Agora, quando ele é um médium intuitivo, ele vai receber a mensagem e vai analisar a mensagem, porque a mensagem vai estar passando pela sua mente e ele está consciente daquela mensagem que está recebendo. Por isso ele pode interferir na mensagem, quando a mensagem vem intuitivamente. Aí ele poderá interferir. Então diz o seguinte: não tendes vós bem consciência do papel que desempenha o médium. Há aí uma lei que não haveis ainda compreendido. Lembrai-vos de que, para operar o movimento de um corpo inerte,
o espírito tem necessidade de uma porção de fluido animalizado, é o fluido vital, que tira do médium para animar momentaneamente a mesa, a fim de que esta obedeça à sua vontade. Pois bem, compreendei também que para uma comunicação inteligente há necessidade de um intermediário inteligente e que esse intermediário é o espírito do médium. Então o médium é um intermediário inteligente. Então, no caso das mesas girantes, as mesas não tinham inteligência, tinha um espírito que, através do médium, transmitia aqueles movimentos, através do fluido vital do médium, do ectoplasma do médium, o espírito utilizava o fluido do médium para que aqueles objetos se movimentassem. Então, na próxima semana, nós continuaremos com essa segunda parte e continuemos estudando. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.